que maravilha! Hoje, no Liderança de Alto Impacto, seu podcast que traz muito conteúdo, convidados especiais e interessantíssimos, compartilhando com você estratégias, técnicas, métodos e muita vivência de liderança. Hoje meu coração está batendo ainda mais forte. Sabe por quê? Porque o Liderança de Alto Impacto hoje, seu podcast, vai trazer alguns dos autores do livro Líder Treine. Esse que é um livro exclusivo, único no Brasil, falando dessa metodologia. Mas eles não vão falar da metodologia do Líder Treine, eles vão contar para você um pouco do seu capítulo e muito do que isso significa. São 3 maravilhosos blocos e no decorrer desses blocos você também terá a visão de quem são os 17 autores dessa obra que é prima. Agora nós vamos conversar com 2 maravilhosos, Letícia de Paula e Alan Cruz. Meus queridos, como eu estou feliz com esse dia, com o dia do lançamento do nosso livro, esse podcast que promete ser um presente de conteúdo. Começa aí com os seus bem-vindos. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre o Líder Treine, né? Que a nossa chama está acesa aqui no nosso coraçãozinho, borbulhando, e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência maravilhosa que foi para a minha vida com outras pessoas. Olá, Cíntia, sinto-me muito feliz de estar aqui com você, com a Leti, para a gente falar sobre essa experiência que a gente teve aí, de escrever cada um capítulo sobre as nossas vivências dentro do Líder Treine. A Leti já esteve aqui, não sei se você lembra, se você ainda não lembra, se você não viu, ela tem um episódio maravilhoso falando de gestão de recursos humanos, não é? O Alan, gente, eu vou te contar. O Alan me deve, olha, que me deve. E esse dia chegou. Tô feliz, amigo, de ter você nessa mesa de podcast, hein? É verdade, me conta aí. Se for puxar no WhatsApp do Alan, às vezes que eu disse, Alan, e tal dia? Nunca deu. Sempre acontece alguma coisa, né, Cíntia? Já foram mais de 3 convites, mas hoje eu estou aqui muito feliz. E mais de 3. E só que eu lembro, 3, né? Que maravilha. Sabe, o livro ficou lindo. Você já é o nosso convidado, dia 4 de dezembro, às 19 horas, em Manaus. Se você não está em Manaus, já faz a sua pré-reserva também, que a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Na verdade, para qualquer lugar. Mas dia 4, muito especial, estaremos com todos os autores juntos no lançamento em Manaus, tá? Vai ser o lançamento. E tá lindo, né? Porque é um livro que conta não só sobre a experiência do Líder Treine, traz uma base teórica para que você possa entender, não é? Como técnica, como ferramenta, você é leitor, e também traz muita prática. Vamos começar com um capítulo da Leti, eu anotei aqui para não correr o risco de esquecer, que é assim, ó, o papel dos valores pessoais na liderança, direcionando a vida com propósito. Só para você sentir o gostinho da maravilha. E, Leti, uma coisa que eu achei muito, muito legal, não sei se essa é a palavra, no seu capítulo, é sobre essa questão da base familiar, a importância da base familiar, porque o Líder Treine, antes de qualquer coisa, é sobre autoliderança. E reconhecer e conhecer os seus valores faz muita diferença. Fala um pouco sobre isso, né? O quanto a base familiar contribui, colabora, por vezes dificulta, não é? Esse desenvolvimento aí pessoal e o desenvolvimento da própria liderança. Bom, eu criei num ambiente de muitos tios, muitas tias, primos e primas, então um ambiente que eu sempre me senti muito acolhida, reconhecida, mas também traz desafios, né? Você ser reconhecida também te traz uma responsabilidade a mais, né? Uma cobrança, né? De que eu sempre tenho que ser aquela pessoa que as pessoas esperam que eu seja, mas também me traz uma confiança maior, né? Valores cristãos que eu fui criada desde a minha infância com meus irmãos. Então, assim, a minha família sempre foi minha base. Então, todas as vezes que eu tenho alguma situação, é lá que eu rebusco o conforto, né? Então, a liderança também, ela começa dali, da infância, junto com a família, né? Então, todas que eu venho trazer no meu dia a dia de trabalho,
quando eu fui rebuscar lá quem eu sou, lá no Leader Trainer, né? E onde eu me perdi no meio do caminho, essa base familiar me mostrou que eu já tinha essa força interior, né? Então, essa força veio desses valores que eu recebi da infância. E quando eu me perdi, eu fui tomar consciência sobre isso. Então, foi importante saber que eu tenho aquilo ali, está dentro de mim, né? Então, isso me impulsiona cada vez mais. Então, por isso é tão importante para mim o Leader Trainer, né? Que é também trazer essa base familiar, essa lembrança, né? E essa redescoberta, ela impacta diretamente na tua vida pessoal e profissional para sempre, né? O Alan é psicólogo. Alan, ainda não sobre o seu capítulo, mas sobre essa fala da Letícia, né? O seu olhar psicológico, né? O seu estudo e prática no dia a dia, porque você atua como psicólogo clínico, sim, além do organizacional. A Letícia traz uma base familiar favorável, mas o desfavorável também também revela as nossas forças. Porque às vezes a pessoa pode estar escutando a Leti e dizer assim, mas então eu não tenho essa força porque a minha base familiar não é essa, Letícia, não é né? Bem estruturada, não é bem né? estruturada. Então, eu queria que você pudesse falar para nós sobre isso, a importância da base familiar, mesmo que você tenha vivido uma experiência negativa ou mesmo que você tenha vivido uma experiência positiva. Fala um pouco sobre isso. Sim, eu sempre penso que é sempre tempo de recomeçar, sempre dar tempo para que você possa dar um novo sentido para a sua vida. Não é porque você não teve uma estrutura de uma base familiar coesa, né, feliz, harmoniosa, não foi criado com seus pais biológicos, que você não pode trilhar uma nova história da sua vida. Então, conhecer, e dentro do Leader Trainer você conhece o seu interior, você faz essa visita lá na sua infância, né? Muitos exemplos que a gente tem de pessoas que foram criados por pais substitutos e depois descobrem, né, que ali tem sim uma base fundamentada, né, com princípios, com valores que você pode ressignificar durante o seu processo de Leader Trainer ou de qualquer outra busca por autoconhecimento, né? Não é porque você não teve uma base ali criada num vínculo familiar, como posso falar, de bases ali favoráveis, pode ser assim? Pode. Tá. Né, que você não vai ser uma pessoa feliz, que você não vai ser uma pessoa realizada, que você não vai ser um líder, né, bem-sucedido. Então, assim, é sempre importante a gente buscar a nossa essência e querer mudar também, gente, porque não adianta a gente ter uma estrutura boa, porque se a Leti também não quisesse, né, desenvolver esse papel que hoje ela exerce, ela não teria o sucesso que ela tem hoje mesmo com uma estrutura, né, coesa, favorável ali para ela. Então, eu posso afirmar que é bom para todos nós, né? Sim. E sempre é sobre olhar essa estrutura de base. Perfeito. Sempre olhar sobre esses padrões. É essencial a nossa base, né? Porque até no meu capítulo, já puxando um pouquinho, a empatia ajuda muito a gente a olhar para o outro, né? A empatia é a base da compaixão. Então, é por isso que quando eu escolhi esse tema, que eu já quero entrar dentro do tema do livro, né, a gente precisa se colocar no lugar do outro também, né? Que papel eu exerço aqui dentro da minha família, seja ela criada por pais substitutos ou pais biológicos, né? Qual é o meu papel aqui nesse círculo familiar? E aí você fala nesse vínculo da empatia, ajuda até a olhar, eu imagino, né? Imagino não, gente. Você sabe que a gente não tá só imaginando, né? Que eu também posso olhar, os meus pais também foram criança, né? Os meus pais também têm uma história. Meus avós também foram criança, né? Eles também têm uma história. Então, quando eu consigo olhar com essa empatia, com essa compaixão, eu entendo a minha realidade, mas eu escolho, né? Qual é o caminho a seguir, que é o que o Alan está trazendo. E aí tem um ponto muito importante no seu livro sobre isso, Letícia, no seu capítulo, que teve uma hora no Leader Training, se a minha memória não falha, eu tô com o livro já quase todo aqui, porque no meu coração ele já tá inteirinho, mas na minha cabeça ainda tem partes meio soltas, mas eu lembro que é sobre isso. Teve uma hora no Leader Training que você olhava, nossa, isso deve ser muito legal para os outros, né? Isso é interessante, tô racionalizando aqui que isso é legal, mas talvez não seja para mim. E eu acho que isso também é rico, né? Porque às vezes você olha para as oportunidades que estão à sua frente e você sempre diz, não, eu tô bem, eu tô ótima, isso não é para mim. Em que momento você pode dizer às pessoas, ou reforça às pessoas,
acolha a sua história e identifique todas as oportunidades de crescimento, de evolução também são para mim. Acho que Porque tem isso, não tem? Com Se a minha certeza. memória Tem não muito, falha, tem né? muito. Se a minha memória não falha. Tem muito disso, né? Principalmente quem vem da área de recursos humanos, faz uma série de treinamentos, você vai para mais um e pensa, eu vou aprender o mesmo do mesmo, né? E se você não tiver se abrir para o novo, você nunca vai poder aprender coisas novas, né? E no Líder Trainer, no início, eu comecei a dizer, não, a minha família é perfeita. Eu fui criada num lar maravilhoso, eu não preciso disso, né? Isso é para os outros, não para mim. Mas não, quando você vai, né, se permite vivenciar todo aquele ambiente, você acaba descobrindo coisas também que você precisa trabalhar. Não é tão bem assim, né? Então, se você não se permitir, você acaba não descobrindo coisas que podem ser melhores, né? Sua vida é boa, mas ela pode ser ótima. Né? É uma coisa que você sempre fala sobre isso. Sim. Você fala, né? É boa, mas ela pode ser ótima, ela pode ser excelente, né? E às vezes a gente se omite de receber o excelente, né? Por achar que a gente não precisa daquilo, que é para os outros, não para você. Então é importante abrir-se. No positivo e no negativo, né? Às vezes a gente olha, ainda não tá tão bom, mas a gente diz assim, mas fulano tá pior. Não é verdade? Assim, às vezes a gente tá bem, diz assim, poxa, já tá ótimo, né? Ou a gente tá ruim. Mas sempre vai ter, né? Se eu comparar, sempre vai ter alguém que tá pior e alguém que tá melhor. Então dá pra olhar pra nós. E aí nisso eu quero olhar o seu capítulo. O capítulo da compaixão, né? Ou seja, eu posso olhar para o outro, né? Ajudar, contribuir, servir, mas Maravilha. isso não significa que eu preciso negligenciar o meu momento, o meu estágio. Tem um momento no seu capítulo, e o capítulo do Alan é sobre empatia e compaixão, construindo conexões humanas profundas. Sobre esse tema agora, que está borbulhando na mesa, tem um pedaço no seu capítulo que você diz, eu posso olhar para o outro, contribuir e servir, mas eu tenho que olhar na compaixão, não sentir a dor e o sofrimento do outro, para eu continuar inteiro. Tem isso mesmo, né? Tem Olha isso, como a minha memória tá maravilhosa. Essa memória é eu fantástica. tô me amando, né? olha. É fantástico. Eu só queria comentar um pouquinho da nossa fala anterior, que na verdade a gente precisa despertar na gente um estado de merecimento, né? Porque às vezes a gente não desenvolve isso de merecer ser feliz, de ter uma vida melhor. Minha vida já está mediana, então tá tudo certo. Não, gente, a gente pode ser melhor, né? E no meu livro Empatia e Compaixão, que eu amei escrever, foi uma experiência fantástica, né? Eu, só puxando um pouquinho da minha história, eu sempre fui aquela pessoa que me procurava, né? Sempre fui aquele ombro amigo, aquela pessoa que sabia escutar, que ouvia todo mundo. E daí, quando surgiu a oportunidade que eu vi, eu disse, não tem título melhor do que falar sobre empatia e compaixão. E é bem isso mesmo, Cíntia, a gente se colocar no lugar do outro, sentir, perceber que o outro precisa de uma ajuda, mas não negligenciando a nossa vida, né? Porque às vezes a gente faz tanto pelo outro, se dedica tanto ao outro e esquece da gente, né? E a compaixão é isso, ela tem como base a empatia. Agora, a compaixão é isso. Se você percebe que o outro precisa de ajuda e você não tem condições, reflete, dá um passinho atrás e não vai tentar fazer o que você não consegue, o que está no seu impossível, está no seu limite. Porque às vezes a gente também quer ajudar tanto aos outros e às vezes a gente acaba atrapalhando, né? Porque a gente não está bem. Então o LT também nos traz muito essa questão da gente estar bem para poder curar o outro. E é o que a gente usa como metáfora lá, né? Curados curam. Então, é por isso que a gente, como terapeuta, a gente está sempre na busca do autoconhecimento, né? Nessa busca incessante aí de se conhecer quem é a gente mesmo. E se você não conhece o Alan, gente, eu te estimulo a conhecer. Porque o Alan é exatamente essa pessoa, né? Às vezes eu tô assim na minha cabeça, eu olho pro Alan e digo, Alan, me dá um abraço, pronto, né? Parece que assim, né, a gente renova no abraço do Alan e sem carregar essa energia do outro, né, Alan? Que eu acho que esse também é um grande aprendizado, né? Ou seja, você pode ser empático com a sua mãe, com seu irmão, com seu amigo, seu colega de trabalho. Você pode ajudar, você pode contribuir. E aí entra o que a Leti falou. Mas se a pessoa não escolhe, se a pessoa não decide, eu quero fazer algo para o meu crescimento, para a minha evolução, para o meu desenvolvimento, não vai de jeito nenhum, né? Então, qual seria essa hora que virou a sua chave, né? Que fez o seu download, Letícia, que você disse assim, tá aí, né? Ou seja,
tudo bem que foi tudo ótimo, mas tem algo que eu posso olhar. Tem uma parte do seu capítulo que você diz, teve uma hora que eu parei e pensei, poxa, eu também carrego muitos rótulos. Eu também tenho alguns comportamentos que são passivos. Eu também tenho algumas crenças, né, que eu preciso ressignificá-las, né? Eu lembro desse parágrafo, que passa por isso. Ou seja, eu decidi olhar para isso, né? Ou seja, sem dizer que a minha história foi ruim, eu não preciso fingir que não foi bom, e pelo contrário, né? Que ótimo. Mas é difícil, né? As pessoas pararem e fazer aquela reflexão que você fez, assim, eu me senti... Olha aí como eu fiquei arrepiada agora, não é? Foi lindo de ler, porque, poxa, eu posso reconhecer que tem coisas que não estão boas, né? A pessoa que nos escuta agora, que nos assiste... Que conselho, o que você diria, assim, do quão bom ou positivo é reconhecer as próprias fragilidades e aí entrar naquilo que você colocar de título, direcionando a vida com propósito? É um pouco do que o Alan acabou de falar também, né? Tem uma conexão de se permitir dizer que minha vida pode ser melhor, né? Que eu respeito a minha história, o que eu recebi foi muito bom, mas eu entendi naquele momento que eu podia e merecia ter mais, né? Então isso me traz uma paz, uma tranquilidade tão grande que depois você acaba vivenciando aquilo que você é, né? Você recebeu o valor, você recebeu uma criação muito boa, né? E ela pode ser melhor. E aquilo tudo que você aprendeu, você pode transformar e até ajudar outras pessoas, que também é um propósito de vida, né? Então, os meus valores, eles me acompanham, só que eu também trago lá uma revisto de um pouco mais daquilo tudo que eu já aprendi, que eu amadureci, né, com os aprendizados da vida. Então, quando você acaba trilhando uma caminhada sua, naquele momento, eu sou líder da minha vida, vou trilhar um novo caminho que pode ser melhor. Já foi bom com o que eu aprendi e vou transformar tudo aquilo em coisas melhores para outras pessoas. E as pessoas reconhecerem na tua vida isso de uma forma natural. Acontece de forma natural. As pessoas reconhecem, veem em você isso. E isso é muito bacana. Porque como é inconsciente, você vive aquela vida daquela nova forma. As pessoas falam, cara, como é que você consegue ter uma vida assim? Você é tão leve, você é tão legal, você tem... Não existe, mas é natural meu, né? E você nem sente, né? Então, é viver a vida com propósito. A minha base me fortaleceu e tudo que eu aprendi, os aprendizados, e eu reconheci, né? Me deparei lá na LT que a minha vida poderia ser melhor e transformar aquilo tudo em coisas boas para outras pessoas, né? Transformar a vida de outras pessoas através da minha vida. Isso me impulsiona, né? Me deixa até um pouco nervosa, porque eu estou um pouco emocionada pelo fato de realmente é aquilo que pulsa no meu coração, né? Então, quando eu vi a experiência lá, eu disse, cara, eu posso ajudar outras pessoas a transformar a vida delas também, né? Até aqueles momentos que são ruins, né? Então, trazer um olhar de amor, de carinho, a compaixão, a empatia, né, Alan? Eu aprendi muito com o Alan, com Cíntia, né? Então, assim, como é que eu ia poder transformar todo aquele amor que eu tinha recebido também ajudar outras pessoas? Então, e essa é a Letícia, gente. A Letícia é pura alegria, puro sorriso, pura espontaneidade. E aí mora o propósito, né? Quem somos, que é o que a gente tá falando do Alan. O Alan é esse acolhedor. Eu digo que o Alan é divertidamente sério, né? Assim, é a minha palavra, a minha frase do Alan, né? Ou seja, e é o jeito dele, é a maneira dele, é assim que ele toca as almas, né? As pessoas. A Letícia é essa espontaneidade. Quando a gente precisa fazer festa, Leti, ajuda aqui. Pronto, gente, num segundo, do minuto pro próximo, já surgiu a festa, a alegria, o abraço, né? Saltitante. Parece muita alegria do Divertidamente, né? Essa coisa saltitante. E aí, Alan, pra gente ir concluindo esse bloco, no sentido do que a Leti falava, assim, se eu olho para mim, se eu olho para minha base, que é o que você também reforçava, eu também posso começar a transformar outras pessoas, né? Não que vá para um treinamento, ou que vire instrutor, um treinador, mas eu posso transformar a vida daqueles que estão ao meu redor, e você fala sobre isso, porque eu gero mais empatia. E aí você traz no seu capítulo, não vou fazer spoiler, mas eu vou pedir pelo menos 1 ou 2, tá bom, Alan? Tá bom. Você fala dos 12 hábitos das pessoas altamente empáticas, porque é um desafio, né? As pessoas falam que isso é igual resiliência, né? Ou seja, tá na boca de todo mundo, mas na prática mesmo é um grande desafio.
qual dos 12 hábitos, né, você compartilha aqui conosco, que a pessoa já possa, quem nos escuta, quem nos vê, já possa fazer imediatamente. Um que eu bem gosto bastante, Cíntia, é se permitir conhecer pessoas novas, se permitir conhecer histórias novas. Então, eu acho que é por isso que a nossa chama fica muito acesa no LT quando a gente participa, porque a gente não sabe quem vai estar ali presente, né? Então, são vidas que a gente precisa ser tocadas de uma forma muito sutil, muito leve. E eu gosto muito, Lex, da palavra leveza, né? Então, quando eu entrei para o LT, meu propósito também é ajudar a transformar vidas, então, por isso que eu amo o LT, né, porque casou com o meu propósito de vida. E, assim, como ser mais empático, né? Eu trago 12 dicas lá no meu capítulo e uma delas é essa. Eu vou dar mais um spoiler. Então, pode ser, eu acho que pedir feedbacks. Boa! Né? Pedir feedbacks também é um dos 12 itens lá que eu coloco no meu capítulo, para você saber como você está, né? Porque, às vezes, a gente acredita que a gente está sendo empático com a pessoa, quando, na verdade, a gente está sendo muito... indo além da conta, né? Dando um passo além do que é permitido. Invasivo, às vezes, essa palavra né? que eu gostaria de ter usado. Né? Então, às vezes, a gente quer ser empático, mas a gente está sendo invasivo com as pessoas. Então, pede o feedback dela, como é que eu estou, né? Como é que você me vê, como é que você... A percepção do outro é sempre muito importante, gente. É claro que com muito filtro, com muita, né, leveza aí no que você vai desenvolver do resultado que você for fazer aí da comunicação. Sensacional! Olha, o podcast não terminou, mas esse bate-papo aqui sobre esses 2 capítulos com o Alan Cruz e a Letícia de Paula vai permitir agora, vai dar entrada para mais autores para você conhecer. Muito obrigada, Leti. Muito obrigada, Alan. E você continua conosco. Ei, vê aí outros autores que não estarão nessa mesa, mas estão nessa obra incrível. Só pelos temas você já percebeu o quanto vai ser incrível você mergulhar nesta leitura e continuar por aqui aprendendo, refletindo e agora com 3 outros maravilhosos. Eu tenho na mesa agora a minha querida, amada. Gente, o que falar de Sheila Prestes? Seja muito bem-vinda. Eu tenho esse maravilhoso... Gente, o Fernando é um grandão, ai, tão aconchegante, com zelo, com cuidado. Erickson Fernando e tem a maravilhosa Master Coach chiquérrima, Elane Cruz. Ei, turma, seja bem-vindo, sejam bem-vindos a esse podcast. Que maravilha estarmos juntos aqui, reunidos nessa mesa. Dê seu olá para darmos continuidade aqui nesse podcast incrível. Olá, Cíntia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, participando da divulgação do nosso livro, né, que vai ser lançado em breve, agora dia 4 de dezembro. E é só sentimento de gratidão por poder fazer parte dessa obra. Que maravilha! Olá, um privilégio ser parte, né, desse grupo, né, do Líder Training, desses terapeutas, estar nesse livro e poder contribuir de alguma forma. É uma alegria muito grande, né, estar junto e fazer parte desse processo. E é um privilégio mesmo, Sim. Sheila. Olha, é um privilégio nós termos uma pessoa tão incrível quanto você. Como eu amo você, a sua pessoa, seu jeito. Seu olá, Fernando. Olá, Cíntia. É uma honra fazer parte de tudo isso que está acontecendo, desse nascimento desse nosso livro. É uma coisa que jamais eu achei que na minha vida isso aconteceria. E hoje ele está se tornando realidade. Um autor, não é chiquérrimo, gente? Isso. Ah, eu acho chiquérrimo. A pessoa, eu não quero saber o que você pensa. É chiquérrimo, não é? É maravilhoso você poder deixar ali as suas
palavras, perpetuar, não é? As suas palavras na vida das pessoas. Nós escutávamos agora há pouco da Letícia e do Alan esse processo de transformação, né? Letícia trouxe essa questão da base familiar, Alan trouxe esse olhar para você e conseguir transformar também através de você e da sua história a vida de outras pessoas. Diante dessa deixa, eu quero puxar o capítulo da Sheila Prestes, que diz assim: transformação pessoal de dentro para fora. Sheila, qual seria a sua palavra de estímulo, de visão sobre a importância, primeiro, da transformação pessoal? E aí, pelo que eu entendo aqui no seu capítulo, isso tem que começar aqui, ó. Tem que começar realmente, né, de dentro para fora. Quase que um averso, né? Esse capítulo do livro, ele traz exatamente, né, isso sobre a transformação. O que a transformação ela pode promover para a gente, né? A transformação ela traz uma tomada de decisão mais consciente. Quando eu sei aquilo que eu preciso trabalhar em mim. E quando eu falo de dentro para fora, é que precisa começar com o autoconhecimento. Quais são esses traumas, quais são essas dores, o que exatamente tem feito eu agir da forma como eu tenho feito hoje. E às vezes a gente pensa que, muitas vezes a gente está agindo e de repente para, por que eu fiz isso? Por que eu fiz dessa forma? E muitas vezes ficamos frustrados, muitas vezes desistimos, muitas vezes nos paralisamos. E tudo porque não temos esse autoconhecimento. E a transformação, ela é isso, é eu olhar para dentro, eu conseguir, né, me conhecer, conhecer as emoções e saber exatamente aquilo que hoje tem travado, tem mexido, tem causado essas ações e esses comportamentos. Excelente. E aí me vem à memória o item do capítulo do Fernando. O capítulo do Fernando é vencendo limites de superação, dando-me a permissão de avançar a cada dia. E aí, quando a Sheila fala disso, Fernando, eu me lembro de um ponto muito relevante no seu texto, que é eu me permiti tentar. Porque como está reforçando a Sheila, e você já deve ter escutado em muitos lugares, você que nos vê e nos escuta, da importância do autoconhecimento, de fazer essa descoberta, mas muitas vezes a pessoa trava, ela não se permite tentar. E foi lindo poder ler nas suas palavras, dizendo assim, opa, se permita. Então, a quem nos vê, a quem nos escuta, não é? Faz esse reforço, né? Coloca a sua visão sobre isso. Assim, eu acredito que todos nós, a gente tem um desafio na vida, né? E se você não descobrir o que você quer fazer ali no seu dia a dia, fica mais difícil de você seguir. Quando você se permite a conhecer o novo, a buscar novas oportunidades, você pode ter certeza. Primeiro você tem a percepção, depois a ação do que você quer fazer. Isso é muito importante na nossa vida. Porque, através, às vezes, de uma simples ação pequena, pode mudar muita coisa na tua vida. O seu dia a dia, com todas as pessoas próximas de você, entendeu? Tudo ali pode ser uma virada de chave muito grande numa simples ação que parece ser pequena, mas faz toda uma diferença lá no futuro. E sabe que, às vezes, essa falta de ação, por menor que seja, sabe, o primeiro passo, né, é que muitas vezes distancia da verdadeira identidade, né? Ou uma ação contrária ou que distancia você da verdadeira identidade. Ou seja, então, eu posso juntar isso, gente, da mesa, o autoconhecimento e a ação que eu faço para transformar o que eu preciso transformar me direciona a viver uma vida com mais propósito, com mais legado, que é o capítulo da Elane. O capítulo da Elane fala sobre legado e propósito. Eu posso fazer essa afirmativa, você que falou tão brilhantemente sobre identidade? Sim, Cíntia. Inclusive, a base realmente do meu capítulo é falar sobre a questão da sua percepção, a sua identidade. Porque eu só posso viver com propósito, eu só posso gerar um legado se eu souber quem realmente eu sou, né? Trabalhar as minhas crenças, aquilo que me limita, aquilo que me potencializa. E isso me faz externar ao próximo o melhor de mim, né? Então,
com certeza faz total ligação entre os capítulos dos autores que têm histórias diferentes, pensamentos diferentes, mas o mesmo propósito, né? Então, faz total sentido. Legal, então eu consigo estar mais vinculado ao meu propósito, gero esse legado, uma vez que pelo autoconhecimento eu vou percebendo quem verdadeiramente eu sou e, como diz o Fernando, eu me coloco em ação. Né? Ou seja, eu começo a me movimentar nessa direção. A Sheila traz no capítulo dela uma avaliação muito prática, né? Um exercício muito prático. Já que estamos falando disso, não precisa dar o spoiler completo, não, mas que estratégia, que item para esse. Tá bom, como que eu posso usar isso de uma maneira prática? No capítulo, eu trago como modelo, né, como exemplo, um exercício prático, que é um trabalho mesmo de olhar para o seu interior, uma conexão com você. Então, ali eu faço a sugestão de como a pessoa vai buscar um ambiente seguro, como ela vai buscar essa respiração. E aí, lendo o livro, você vai ter mais detalhes ainda, mas uma ação prática para esse autoconhecimento, para essa transformação, é você buscar o autodesenvolvimento. E aí, aqui eu posso afirmar para você que o Líder Treine é um primeiro passo muito importante. O Líder Treine, ele traz essa visão, ele nos leva a olhar essa criança interior, ele nos leva a olhar para a gente, é uma imersão, um final de semana para cuidar de nós. E ali a gente consegue buscar e olhar aqueles pontos que a gente, às vezes, nunca viu, né? Nunca olhou, nunca pensou. Eu nem sabia que eu tinha. Então, você já começa a sair com essa visão. Então, é muito importante você buscar esse autodesenvolvimento, né? Já existem profissionais. O livro, ele tá, assim, lindo, né? São 18 pessoas compartilhando com você esse processo vivenciado por elas. E, com certeza, já vai ser uma ajuda aí bem grande para você nesse momento, mas o Líder Treine, para mim, ele foi um primeiro passo. E aí, como você fala de dentro para fora, eu posso dizer que o primeiro passo é olhar para dentro. Sim. Aí, como diz o Fernando, o próximo passo é dê os passos. E como diz a Elane, e é no passo a passo que você deixa o seu legado. Não é isso? Olha, ficou bonito isso, gente. Ai, eu me acho tão inteligente, sabia? Não é? E aí, nesse passo a passo, o Fernando fala disso, né? Um passo a passo para vencer. E muita gente quer ter o passo a passo, quer ter a fórmula, quer ter o segredo, mas não quer passar por esse desafio. O desafio de, mergulha profundamente. O desafio de olha para a sua identidade, se veja único, né? Se veja singular e, ao mesmo tempo, também não quer viver o desafio do processo, né? Que é o que o Fernando traz, de um passo a passo para vencer. Porque já que ficou tudo com P, gente, pensei aqui. Porque, às vezes, as pessoas querem o palco, mas não querem o processo, né? Ou seja, você quer o destaque, mas você não quer o desafio. Né? Muitas vezes você quer, eu quero o aplauso, mas é a sua ação, gente. Ficou tudo bonito isso, né? E a sua ação. Fernando, vamos falar da fórmula, então, sem dar spoiler, porque lá tá mais completo, mas que passos você percebeu em você e que estratégias desses passos que você percebeu em você que direciona para um passo a passo a vencer? São vários passos que a gente tem no momento. Um deles é a gestão da emoção, né? Boa. Porque, tipo assim, quando a gente sabe o que a gente é, como a Sheila já disse, a questão da identidade, então fica mais fácil você tomar as suas decisões ali. E lá no livro a gente conta vários passos, tá bem mais fácil de você entender por lá também. Tá bom. Né? E a gente às vezes pensa que vencer limite ter um ato muito alto, muito grande, mas não. É o dia a dia, é ali aquele pequeno detalhe, né, de você conseguir subir num palco, falar uma filosofia, de você estar ali presente, ajudando as pessoas. Isso daí, para mim, é um grande avanço. Né? Então, isso daí faz parte, sim, do desenvolvimento da gente no dia a dia. Muito legal. E você deu um exemplo de coisas simples, né? Ou seja, eu posso começar, eu não preciso ir para o 180, né? Ou seja, não preciso fazer uma grande transformação. Eu estou aqui, agora eu estarei ali. Mas eu posso ir caminhando
nessa direção. E outra coisa que eu quero destacar agora que você falou é sobre essa questão de um detalhe que faz toda a diferença. E no capítulo da Elane, um detalhe que eu percebo e funciona para mim, não precisa funcionar para você, mas eu quero que a Elane traga isso, é a questão da espiritualidade, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde já reforça, né? Ou seja, a nossa saúde e bem-estar vem, né, de uma saúde física, psíquica, que aí o Fernando traz a questão emocional, mas também espiritual. Então, saúde e bem-estar é saúde física, psíquica e espiritual. Muitas vezes a pessoa anda negligenciando o físico, né? Ou seja, e é onde transporta o propósito, né? É onde é a nossa energia, nosso vigor, a nossa vitalidade física, é o nosso biológico trabalhando a favor desse propósito, Elane, e a saúde espiritual, né? Ou seja, e nem é sobre religião. Me fala um pouco da importância, porque você traz isso com muita profundidade, né? E com muito olhar individual, da importância da espiritualidade nesse passo a passo a vencer. Isso mesmo, Cíntia. Nós somos seres sistêmicos, então uma coisa não se desassocia da outra, né? E olhar para a espiritualidade é, de fato, olhar como é que está a sua conexão com o ser superior. Porque as pessoas acreditam em Deus, na energia, no universo, independente da sua fé, né? E se você não tiver isso, algo além daquilo que você vai buscar forças onde você não encontra mais, né? Então, essa conexão, quanto mais forte, mais fortalecida, mais força você tem para olhar para o futuro, para a sua visão, aonde você quer chegar. E hoje a gente vê uma dificuldade muito grande dessa conexão espiritual. Então, se você não tem uma conexão espiritual forte, fortalecida, você acaba que não consegue, muitas das vezes, sair daquela solidão profunda que você está sentindo na alma, né? Então, assim, a nossa alma, eu entendo que a nossa razão e a nossa emoção entram em conflito. Então, se tu não consegue achar um escape daquilo ali, você se prende. E aí você não cresce, você não prospera, você não desamarra, né? Então, para mim, dentro do capítulo que eu escrevo, eu falo, sim, sobre a conexão espiritual, que, inclusive, foi um dos fatores que conseguiu me arrancar, né, de quando eu me perdi da minha real identidade. E nisso eu tenho a minha crença, né? A minha espiritualidade, assim como eu acredito que o universo me atraiu mais pessoas que veem dessa forma, e eu acabo me fortalecendo ainda mais nessa jornada. E o livro, ele veio para fortalecer ainda mais isso, né? Através do meu legado e do meu propósito de vida, deixar ali escrito que existe, sim, o nosso pilar espiritual e que nosso sistema como um todo nasce dali. E, gente, e olha, quando foi seu líder training? Foi em 2022. 2022, estamos em 2024, né? Em 2 anos, gente, um salto na carreira, não é? Formou-se Master Coach, está autora de um livro e há 5 dias do seu casamento. Estava até solteira. Vou até casar, olha só, gente. E você vê como é integrar tudo isso, né? Quando você integra, naturalmente, como diz o Fernando, as coisas vão fluindo. Mas não é um fluir natural de, cai aí do céu, né? Ou seja, eu acredito fortemente, tem onde eu firmar a minha fé, a minha confiança, dou os passos necessários e, como fala Sheila, nasceu aqui dentro, né? Ou seja, nasceu um novo você, né? Nasceu uma nova pessoa. Fala disso para a gente amarrando o encerramento desse bloco. Como eu comecei falando, né, assim, do privilégio que é, porque é muito lindo quando você consegue encontrar esse mergulho, né? É muito bonito como ser humano, como pessoa, como filha, como família, como amigo, né, como profissional, você consegue fazer esse olhar para você. Você consegue mergulhar nesse interior, você consegue cuidar dessas emoções e até conseguir
administrá-las. Porque o autoconhecimento, ele traz isso. É eu saber quais são os gatilhos, né, para esses comportamentos que eu não quero mais ter. Essas ações que às vezes me frustram, me deixam triste, quais são os gatilhos dela? E o autoconhecimento, ele traz isso, né? Por isso eu citei o Líder Training, porque quando a Cíntia me convidou para viver, né, esse momento, para passar por esse processo, eu fiquei meio que sem saber, né? E me permiti estar ali. Então, o primeiro passo desse autoconhecimento é você se permitir. Você precisa se permitir. Olhar para essa criança, olhar para o seu interior, olhar para dentro e dizer, opa, existe aqui um ponto que eu preciso trabalhar em mim. E se aqui é um gatilho, como é que eu vou fazer para eu administrar? Como é que eu vou fazer para as minhas ações serem diferentes e serem melhores? Porque a transformação, ela traz um impacto, né? Uma tomada de decisão mais consciente, muda os relacionamentos ao nosso redor, porque não tem como, quando você se transforma, você continuar sendo o mesmo, né? O Líder Training, ele traz muito esse processo de você assumir a cadeira de presidente da sua vida, é muito nesse sentido de você saber onde exatamente você vai se colocar e como você vai se colocar. E quando você conhece o seu interior, não tem como, né, você continuar agindo de forma que seja uma surpresa para você. Mas você começa a conseguir administrar essas emoções. Mais do que administrar o seu processo, do que administrar a sua área. O Fernando é um empresário, né? Administra um negócio no dia a dia e traz esse olhar do realmente vencer limites de superação, não é? Fala um pouco disso e vamos encerrando também esse bloco com essa fala importante, né? Ou seja, é verdade tudo que a Sheila falou, e a gente, quando se transforma, nada mais fica igual, né? Ou seja, porque eu transformei o que é mais importante, a mim mesma, e sentei na cadeira de CEO. Mas isso não é fácil. Se fosse tão fácil, tão simples, não é? Todo mundo passaria por esse processo. E você traz esse olhar de, opa, se permita viver o que é limites de superação, Fernando. Sim, realmente, o que a Sheila disse, tudo faz sentido, né? E o importante que eu acho nesse caminho nosso é o quê? A base familiar. Ela é muito importante para a gente, né? Em questão de esposa, filhos ali presente, apoiando no que você vai fazer ou deixar de fazer. Isso daí é muito importante para a gente. O nosso dia a dia reflete lá na vida deles, entendeu? Uhum. Então, é uma questão assim de escolha mesmo, o que você tem que fazer. E essa ida por Líder Training foi meio complicada para mim, porque eu estava fora do estado, né? E de repente eu recebi um convite que era para fazer um treinamento que eu ia ficar imerso ali durante 3 dias. Lá vai eu. Entendeu? E quando isso aconteceu, quando eu saí de lá, a minha vida tinha expandido. E realmente, quando expande, ela não volta mais. Às vezes você começa a se afastar de pessoas que não faz mais sentido. Não é que você ficou metido ou alguma coisa de dar forma, é que aquele convívio já não faz mais sentido para você. Aquelas pessoas já não falam o mesmo vocabulário, né? Então, isso é muito importante na nossa vida. Muito legal. Quando você fala, eu imaginei uma montanha. Verdade, né? Eu imaginei essa montanha, ou seja, tinha pessoas que estavam nessa altura da montanha, né? Então, quando você, como diz o Fernando no capítulo, você vence esse limite, ou seja, eu estava até aqui na montanha. Quando eu venço esse limite, eu supero esse estágio da montanha, algumas pessoas não vão subir, né? E tá tudo bem, né? Ou seja, elas são e continuarão sendo muito importantes naquele estágio que eu estava. E algumas que não vão subir, continuo grata, né? Aquelas que estavam naquele período, mas consciente que quando eu supero, algumas não superam ainda, ou seja, vão ficar para trás. Com né? certeza. Ou seja, e você viver essa história olhando isso como um legado, ou seja, foi o meu passo a passo, né? Foi o meu caminho. Reforça isso de você viver o seu legado, firmado a sua identidade, vivendo um propósito, mas também consciente de que algumas pessoas também não estão no mesmo propósito, né? Pegando até essa linha
da montanha, né? Tá. A partir do momento que nós superamos os obstáculos e subimos um pouco mais na nossa montanha da vida, nós nos tornamos referência para aquelas pessoas que ainda não conseguiram. Então, através da nossa proposta, do nosso legado, que os nossos ensinamentos, elas irão também se impulsionar a subir, né? Então, assim, não que todos irão ficar definitivamente para trás, mas, né, nessa jornada da vida, se permitindo, se conhecendo, né, que tem um capítulo de autoconhecimento assim, muito, muito profundo, você vai se permitindo e você vai se desenvolvendo. E a nossa trajetória inspira pessoas também a buscar, né, esse desenvolvimento, esse crescimento, e através de todos esses passos se permitir. Né? E enfatizando o que a Sheila falou, o Leader Training, ele é o início para esse processo. Não tem outro que eu conheça ainda que venha em desencontro essa informação. Né? Então, que você possa se permitir a viver essa experiência com a gente aqui no Leader Training também e nos prestigiar no lançamento do livro. Uau! Lembrando que o lançamento do livro, 4 de dezembro. Já essa semana, ó, 19 horas, se você está em Manaus, vai lá, pega o seu exemplar, recebe o autógrafo desses maravilhosos e mergulha numa leitura que já vai ser transformadora antes mesmo de você estar lá conosco no Leader Training. Muito obrigada, Sheila. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Elane. Você continua aqui. Veja aí quem mais estará conosco nesse livro e já escuta quais são os capítulos deles. E eu já volto com mais 2 incríveis autores. Tenho certeza que você já programou, está conosco no lançamento depois de ter escutado tanto. Ou, se você não vai conseguir, já ter o seu exemplar. Por quê? Porque se você também está de caneta e papel na mão, já tem muitas lições aprendidas. Eu estou aqui com 2 incríveis, maravilhosos, Nayara Mendes, Rogério Oliveira. Dê seu oi aí, a gente começa esse bate-papo com vocês, mas já perceberam que o bate-papo foi rico até agora, hein? Desafio maior agora, hein? Vai! Oi, é uma gratidão imensa estar aqui. É uma realização de um sonho. Escrever um livro me recorda, sabe aquela fase da infância que a gente tem várias profissões? Eu tive uma fase em que eu disse que eu ia ser escritora. E agora eu posso dizer que eu sou uma escritora. Sensacional. Do nada, o livro. Do nada. Rogério. Olá, bom dia. Prazer imenso estar de volta. Meu segundo podcast aqui com você. E feliz de participar desse projeto também, um projeto incrível do livro, do Leader Training, né? E muito feliz, espero compartilhar e manter o nível aí dos outros autores. Tá desafiador isso aí, tá desafiador. Vamos lá. Ó, o capítulo da Nayara é Coragem, abraçando o medo para voar mais alto. Quantas pessoas querem voar mais alto, querem conquistar mais, querem ter saúde, sucesso, com felicidade, mas não estão dispostas a abraçar. Medo é um aspecto, né? Abraçar os aspectos que impedem de voar mais alto. E como você foi preciosa, né? Tem storytelling e tudo nesse capítulo. Como você foi preciosa nesse olhar para vencer os medos. Fala disso, que a gente ainda não falou na mesa sobre eu olhar de cara, encarar os meus medos. Eu escolhi esse tema porque eu me deparei ali no início do Leader Training, até mesmo no convite, quando eu recebi o convite do meu gerente, que eu fui pela empresa, do medo. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, chegar lá na hora eu vou ver. Mas um medo muito... E eu me achando corajosa, tá? Mas foi aí que eu descobri o medo que eu tinha. O medo de descobrir, o medo de passar vergonha. A gente tem medo de passar vergonha. Às vezes, pessoas que
eu nunca mais vi na minha vida, né? Ali da experiência que a gente passou. E tantas coisas que a gente, por medo, deixa de vivenciar, a gente deixa de experimentar, a gente deixa de conhecer pessoas. Depois do Líder Trainer, depois de ter enfrentado esse medo inicial de participar, né, dessa imersão, quantas coisas se abriram na minha vida. O fato de eu estar aqui nesse momento, nesse podcast, de ter escrito um livro, tudo se abriu depois que eu me abri a me conhecer, a participar das coisas, a entender o outro que está do meu lado. Então, o mundo se abriu para mim a partir do momento em que eu vesti a minha coragem, enfrentei o meu medo e fui. Só fui. Porque é um pouco isso mesmo, né? O medo do julgamento, o medo da crítica, o medo da exposição, o medo da vergonha. Tantos são os obstáculos que o medo, por não gestão, por não inteligência emocional, que a gente aprende muito lá dentro do Líder Training, impede você de avançar, né? Como você falou, de permitir que se abra, né? Permitir que as coisas aconteçam. Sobre essa perspectiva e muito mais, o seu capítulo traz isso, né, Rogério? O capítulo do Rogério é Gestão Emocional, transformando desafios em oportunidade. Já complementa a fala ou já engata a fala da Nayara sobre isso, ou seja, quando eu me permito enfrentar o que eu tenho que enfrentar, os desafios que eu tenho que enfrentar, desenvolver a minha gestão emocional, o quanto essas oportunidades disfarçadas de problemas podem ser vencidas. Acho que tem muito a ver, né, com o que a Nayara falou, porque esse medo é um desafio, é vencer um desafio, né? Quando você faz o Líder Training, você enfrenta esse desafio. E depois que você passou por essa dificuldade, enfrentou esse medo, você vê que aquilo, na verdade, foi uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de você ver as coisas de uma maneira diferente. Então, esse enfrentamento do medo, né, esse desafio que foi vencido, na verdade, né, traz essa oportunidade que você não enxerga antes. Porque antes parece que é só um desafio que você vai ter que enfrentar, né? Encarar esse medo, enfrentar essa dificuldade, de repente, de estar falando ali para outras pessoas, né? De conviver durante um final de semana inteiro com pessoas que você nunca viu na vida, que você não conhece. Então, existe essa transformação, né? Do desafio em oportunidade. E para mim também, quando eu coloco do desafio em oportunidade, né? Porque eu demorei bastante, né? Eu demorei praticamente 11, na verdade, né? 11 anos de quando a Cíntia me convidou pela primeira vez para participar do Líder Training. 11 anos, gente! Não desiste, persiste, insiste, não é? Vai! Uma hora dá certo. Uma hora dá certo, né? Então, foram 11 anos, né, de quando ela me convidou, que ela fez o primeiro, acho que foi isso, né? A primeira vez que ela participou do Líder Training. E, então, depois de 11 anos, né? Depois de 10 anos, eu quase participei, mas ainda consegui dar um jeitinho ali de escapar. Mas depois de 11 anos, eu falei assim, tá bom, eu vou, né? Participarei do Líder Training, que para mim era um desafio, né? Me entregar a essa experiência, vivenciar esse processo, mas que no fim foi uma tremenda uma oportunidade, né? E tudo que aconteceu depois foi simplesmente sensacional. Então, foi uma transformação muito grande que eu não esperava, mas que depois eu comento um pouquinho daquilo que aconteceu, né? Que é o que eu trago no livro. E é interessante, né, Rogério? Porque, assim, é sobre a gente insistir, né? Porque depois que a pessoa faz o Líder Training, gente, é impossível. Afirmo para você, grifado, sublinhado, negrito, vermelho, passa um amarelo na minha fala, não é? É impossível você não querer que as pessoas que você ama, né? Até as que você não ama, você quer que ela vá, não é? Então é impossível você não querer que as pessoas que você ama estejam lá. A Nayara também levou o esposo dela, né? Na sequência. Então, porque é um ato de amor. Mas aí você traz também um ponto que é interessante sobre o que a gente está conversando agora. Também é sobre permitir que a pessoa esteja num movimento de interesse pessoal, né? Ou seja, porque a gente insiste, a gente convida, a gente chama para ir, e é um ato de amor, mas também as pessoas precisam estar prontas, né? E você traz isso no seu capítulo, né, Rogério? Que alguns ainda não estão prontos, né? Alguns não estão prontos nem para ler o livro, você comenta isso no seu capítulo, nem ir para o Líder Training. Então, aborda isso para nós aqui agora.
Na verdade, eu coloco, né, no livro, né, essa observação, né, porque como eu demorei muito tempo também para participar do treinamento, e aí eu comento porque às vezes a pessoa não está pronta ainda para participar. E é importante que ela esteja disposta a participar, porque vai fazer diferença no treinamento. Algumas acredito que não estão prontas, mas assumem, né, esse desafio e se descobrem lá que realmente já estavam prontas. E na leitura, né, do capítulo, eu já começo avisando, né, falar, talvez você ainda não esteja pronto para não só para participar do Líder Training, mas talvez para ler o capítulo. Por quê? Porque ali a gente vai trabalhar, né, eu coloco alguns pontos ali do treinamento, então vai, digamos assim, mexer em alguns conteúdos, né, que podem não ser muito agradáveis. E que é o que a gente fala das dificuldades que a gente tem, dos medos, das dores, dos traumas que muitas vezes a gente quer esconder, né? A gente trabalha, a gente vive escondendo, camuflando, para que as pessoas não percebam, para que as pessoas não vejam, mas aquilo ali machuca, aquilo ali dói. E aí, quando você estiver lendo o capítulo, você vai sentir isso. Lógico que não é na intensidade, né, do treinamento, mas você já vai sentir isso. E então talvez você comece a ler o capítulo e fale, não, deixa eu ler um outro capítulo primeiro, para eu ir me preparando, e depois eu volto para continuar lendo. Mas no final, né, no final do capítulo, assim como acontece no final do Líder Training, a única coisa que a pessoa se arrepende é de não ter feito antes. Fala, poxa isso é verdade. Vida, se eu Isso é soubesse, verdade. eu teria feito antes. Porque passaram-se anos, no meu caso 10, 11, e fala, eu devia ter feito antes. E algumas pessoas, muitas pessoas falam, né? Poxa vida, eu não sabia que era assim. Eu devia ter feito antes, eu queria ter feito antes. Eu tenho usado muito esse argumento quando eu converso com as pessoas, né? E convido para estar no Líder Training. Olha, de uma coisa eu tenho certeza. Quando você terminar, você vai me dizer... Não é? Poxa, Cíntia, eu devia ter aceitado no primeiro convite. Não é? Porque a gente realmente se surpreende, né? Porque há um certo mistério, né, sobre o Líder Training, eu posso usar essa fala agora. Há um certo mistério, mas, gente, não é porque é uma coisa de outro mundo. Porque é experimental, é vivencial. Então, não dá pra gente dizer o que acontece lá, porque não é um treinamento teórico, né? Não é sobre uma teoria, embora esteja embasado teoricamente, embora seja uma metodologia consagrada há mais de 30 anos no Brasil, mas a pessoa precisa viver, então não tem como eu dizer aquilo que você vai viver sem que eu queime uma etapa muito importante, que é o elemento e agora isso vai acontecer, e você se deparar com esse cenário. Mas de segredo não tem nada, né, gente? Depois a gente abre tudo, explica tudo para as pessoas. E mais uma vez é sobre o medo. Né? Ou seja, mais uma vez é sobre essa ausência de coragem, porque eu quero ler, inclusive, um parágrafo que eu destaquei aqui no capítulo da Nayara, que acho que faz um grande apanhado sobre isso, que diz assim: temos medo de nos abrir, de perder o controle, né? Ou seja, por isso que traz receio, né? O que vai acontecer lá que eu não sei, né? De parecer vulnerável, não é? E como efeito dominó, temos dificuldade de expressar sentimentos e necessidades. Ela está se emocionando aqui, porque você escreveu isso, ó. Resultante de uma possível rejeição. E, por fim, sabotamos nossos relacionamentos, nossas amizades, nossas carreiras e nosso propósito. E aí eu quero fazer o destaque na questão do controle, né? Porque você já trouxe a questão da medo do julgamento, da crítica, esse medo de perder o controle, né? Que você depois fala sobre essa arte de ser corajoso. Impede de ser corajoso e voar mais alto? Olha aí, porque deu uma emocionada, né? Deu uma emoção. Você viu que você é uma autora maravilhosa? Muitas pessoas a gente vê isso, ou seja, as perguntas, como diz o Rogério, a pergunta antes é assim, mas o que vai acontecer? Né? O que vai ter lá? Eu vou isso, eu vou aquilo, ou seja, e como é uma experiência e a gente não detalha, né, o que vai acontecer na experiência, as pessoas com esse receio de eu não sei o que vai acontecer e eu não tenho controle, se priva
de se ver corajoso, de, como diz o Rogério, enfrentar esse desafio e aproveitar a oportunidade. Você vê que isso também tem impedido muitas pessoas, até no dia a dia, você é gestora no dia a dia, né? Ou seja, a pessoa não controla ainda, né? Ela não tem toda aquela informação e acaba não indo, acaba não fluindo. E às vezes a gente quer iniciar as coisas sabendo o começo, meio e fim. E, na verdade, acho que a única coisa que a gente sabe de certo na vida é que um dia a nossa chama vai, né? Nossa velhinha vai apagar. Aí morrer, né, Vai amiga? morrer. É. Vai bonito. É popular. Mas a gente não tem controle de tudo. A gente vai tentar ter controle daquilo que puder ter, né? De processo, de alguma coisa assim mais sistêmica. Mas a vida, o viver, a gente não tem. Não tem. A gente tem que ir mesmo. E vai com medo mesmo. Eu acho que a síntese do meu capítulo que eu quero dizer é isso. Vai com medo mesmo, experimenta. E quando você estiver dentro desse processo, você vai descobrir que, na verdade, você tem um potencial gigantesco aí dentro. Eu acho que todos nós temos as nossas vulnerabilidades. Todos nós temos aqueles pontos, né? Mas a gente tem que trabalhar essa vulnerabilidade. O que eu posso ganhar com isso aqui? O que essa vulnerabilidade está me atrasando em determinada ação? Como é que eu posso trabalhar ela? Hoje, até depois do Leader Training, o Leader Training, assim, foi uma abertura imensa na minha vida. Para me enxergar, para voltar com a minha essência mesmo, porque eu acho que algumas coisas tinham se perdido no meio desse caminho. E também o Leader Training aconteceu bem na minha virada dos 30 anos. Então, aquela fase que você está vendo, aquela mudança do ciclo, enfim. E eu começo a entender com algumas ações que eu faço, eu falo, opa, o que foi isso aqui? Por que fulano tá me... Como é que eu posso dizer? Tá me afligindo de alguma forma? Sim. O que isso tá aqui? Mas a gente não tem controle. A gente não tem o controle. A gente tem que tentar botar as coisas nas rédeas, mas a gente tem que ir assim mesmo. Mas eu escuto tanta sabedoria na sua fala, nesse sentido de, opa, eu não tenho controle, eu me permito, e olha como eu começo a expandir a minha consciência de fazer novas perguntas diante da vida, né? Ou seja, por que isso me dói? Por que essa pessoa agindo assim me gera desconforto? Né? Por que eu reajo dessa maneira? Por que eu ainda não consegui fazer o que eu quero fazer, né? E ainda não faço? E entra um item importante no seu capítulo sobre isso, Rogério, que é o poder de escolha. Né? Ou seja, o quanto isso se atrela a você olhar para você e dizer, eu posso, né? Eu posso decidir, eu posso escolher. Né? Uma vez expandido essa consciência, eu faço perguntas novas para a vida e eu posso escolher. Fala disso, que eu achei lindo, lindo, lindo. Eu não posso falar isso, fazer todos os spoilers aqui, ler todos os capítulos, que nem todos os parágrafos. Mas você vê que faz uma conexão ou eu me perdi um pouco? Não, faz a conexão, né? E aí, quando a gente fala desse item que a Nayara trouxe, e dentro do capítulo também, né? Uma coisa que eu consigo perceber dessa ampliação, eu sempre trabalhei muito com o lado racional, e quando ela falou do plano e do controle, você falou do controle, né? Eu sempre trabalhei muito com projetos, então meu projeto era o quê? Era aquele gráfico, a matriz de Gantt. Ou seja, eu coloco datas, coloco atividades e vou desenhando um gráfico até chegar no final, que é a conclusão do meu projeto. Sempre trabalhei assim, como engenheiro, né? Sempre trabalhei assim. E agora, nos últimos anos, por exemplo, fazendo essa ampliação, essa visão, né, um pouco mais ampla, eu trabalho com Indústria 4.0. E agora eu dou treinamento de metodologias ágeis. E aí a gente vê o que nisso? Fala o seguinte, eu sei qual é o começo e tenho uma ideia do meu objetivo final. Só que a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Por quê? Porque ao longo do tempo as coisas vão mudando, vão acontecendo de maneira que eu não sei como vão acontecer. E aí a gente não tem mais essa visão clara daquele final, de como vai chegar o projeto no final. E isso no começo dava uma aflição muito grande, né? Dava um medo de você não saber aonde que aquilo vai chegar. Mas se você entendeu esse começo e faz as perguntas certas e consegue fazer as melhores escolhas, opa, esse resultado final vai ser muito melhor do que aquele que estava previsto no início. Você vai chegar num resultado muito melhor, você vai alcançar muito mais do que você poderia alcançar,
Por quê? Porque você foi ao longo do caminho se ajustando e fazendo as melhores escolhas. E isso no começo é difícil. Você não ter essa clareza do final é muito difícil. E aí você se surpreende com a pessoa incrível que você é, depois que você dá esse resultado sensacional, né? Porque uma outra certeza, uma outra fala, né? Além do eu deveria ter feito antes, uma outra fala é, nossa, como eu me surpreendi que eu era capaz disso, né? Opa, como eu... E assim, é unânime, né? Ou seja, da pessoa... das mais variadas dificuldades, né? Da pessoa, como disse a Letícia, com uma história familiar mais frágil, da pessoa com história familiar, não é? De repente mais estruturada, da pessoa que tinha muito medo, daquela que achava que não tinha medo nenhum, da pessoa que pensava assim, não, mas eu sou muito jovem para isso, ou daquela que pensava assim, mas nessa idade eu tô aqui nesse treinamento, ou seja, para todo mundo também é unânime dizer, nossa, como eu me surpreendi com o que eu sou capaz de fazer depois de eu ter passado por essa experiência. E conecta os dois tópicos aqui, a nossa fala conecta dois tópicos da Nayara, que é assim, um é a coragem de ser vulnerável, ou seja, se você se permitir olhar para as suas vulnerabilidades, aí outro tópico dentro do seu capítulo, que é a arte de ser corajoso, né? Ou seja, se a gente se permite, né, olhar para as nossas vulnerabilidades, o quanto a gente vai ver que a gente é corajoso, Nayara? Muito corajoso. Eu até faço uma história, né, no livro, que eu, na época do Líder Training, eu competia natação, né? Fui assim na cara e na coragem, o professor disse assim, olha, você pode, você consegue, vamos lá. Eu adoeci uma semana antes e mesmo assim fui, achei que ia morrer no meio do caminho, mas quando eu completei, que eu bati ali, que terminou a prova, não sei do tempo, não me recordo, mas aquela sensação de ter chegado ali é indescritível. E eu fui vulnerável, tinha aquele medo ali, a minha vulnerabilidade era de, meu Deus, se eu morrer ali, todo mundo vai ver. Mas depois que eu cheguei, eu vivi aquilo ali, cheguei e falei assim, eu quero mais disso aqui. Né? Mesmo que eu possa sentir isso aqui de novo, mas eu quero de novo, eu quero vencer isso aqui. Isso aqui não vai ser um entrave para minha vida. Eu quero participar mais disso aqui. E isso aqui é para tudo. Não foi só sobre a competição de natação, não foi só sobre isso, foi sobre tudo. Eu lembro de você na semana seguinte, né, que foi o período da sua prova, a gente sempre faz uma acolhida, né, uma segunda-feira na sequência para entender como que foi a volta das pessoas, a realidade, né? E uma das coisas que você comentou nessa semana foi, Cíntia, nossa, como eu estava tranquila na minha prova, né? Sim. Como eu estava serena na minha prova. Ou seja, mesmo diante de um super desafio, né? Mesmo frágil, que você disse, não, opa, fisicamente também estava adoecida. Mas é uma tranquilidade. Eu acho que é o que você fala na gestão das emoções, né, Rogério? Você olhar para a situação, mas eu tenho gestão dessa emoção. E quando a gente chega no Líder Training, eu observo bastante, né? Então, eu ficava observando porque eu tinha esse... Eu não acreditava, na verdade, né? Então, eu falava assim, eu tinha um pé atrás, ou os 2 pés atrás. 11 anos, gente. Você acha que ele chegou lá acreditando em tudo? Eu não acreditava, ou seja, eu desconfiava, né? Havia uma descrença muito grande ali de que a coisa ia funcionar. Então, para eu saber se ia funcionar, né? Eu fiz uma pergunta no início, eu falei assim, cara, eu vou para lá e eu vou com esta pergunta. Se no final a pergunta for respondida, deu certo. Foi mais ou menos nesse sentido. E aí eu comecei a olhar para as outras pessoas, né, pensando, será que elas têm uma dúvida também, né? Será que elas estão perguntando alguma coisa, vão sair com alguma coisa? E aí eu olhava para as pessoas assim, eu via muita raiva, tinha muita gente que eu via assim com um rosto, né, com uma feição, uma face ali, né, de raiva. Por quê? Porque, cara, você vai passar um final de semana, né, longe das pessoas que você conhece, convivendo com pessoas que você não conhece. Dependendo do final de semana, você vai perder o jogo do seu time, vai perder ali uma final de campeonato, não sei o que, você vai perder uma festa, um aniversário talvez, né? Então, algumas coisas que a pessoa... Então, você via que algumas pessoas ali estavam com raiva. Outras pessoas já dava para ver mais uma tristeza mesmo. Né? Você olhava assim no rosto e falava, meu Deus, essa pessoa está triste. Porque olha só aquele rostinho ali. Não conversando com ninguém, né? Não interagindo com ninguém. E dava para ver isso no começo, né? E no final é completamente diferente. Parece que são outras pessoas, parece que elas já se conhecem há muito tempo, a amizade que a gente faz, né?
a conexão que a gente faz com as pessoas ali dentro do treinamento, né? No final você fala, cara, parece que eu conheço há tanto tempo essa pessoa, porque ela já está mais próxima. E aí você não vê mais o medo, você não vê mais a raiva, você não vê mais a tristeza, e a pergunta foi respondida. E é com essa deixa que eu vou terminar a nossa conversa, porque é bem isso, né, Rogério? A gente olha para as pessoas, é outra pessoa que entrou na sexta, que saiu. Meu capítulo fala da força da ambiência, né? Durante e depois do Líder Training, né? E aí, no nosso caso, que estamos envolvidos em fazê-lo acontecer antes, né? Assim, o quanto a gente está forte como equipe. Então, a força da ambiência. Quem são essas pessoas ao seu redor? E você também vai se fortalecendo a partir desse cenário. E aí, eu vou fazer um spoiler a partir da sua fala. Nós terminamos com um super recado, gente. Acabou. Gente, quando fala acabou, e a gente pulando, mas não tava cansado, gente? Vai-te embora. A gente abre a porta, o pessoal continua dançando. Não quer ir embora, né? Assim, continua dançando, continua brincando, continua se abraçando, né? E a gente tem que meio que expulsar. Bora, gente, acabou, já foi, acabou, né? Porque a gente fica, eu vou usar uma palavra que me surgiu só agora, assim, nesse sentido de embebecido mesmo, com esse novo estágio emocional. A gente fala que o Líder Training nasce um novo você. Eu espero que você tenha, né, a oportunidade de estar conosco em algum Líder Training e realmente perceber que tudo aquilo que a gente falou não é propaganda, né? Não é divulgação. É realmente o empenho de inúmeras pessoas para transformar a vida de outras, assim como nós também fomos transformados através dessa metodologia. E já dá agora para você ter um mínimo controle lendo o livro, né? Se você já é assim, né? Então, no livro já dá para você ter um mínimo controle, né, das possibilidades que essa experiência pode te causar. Muito obrigada, Nayara. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada a você de estar conosco até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, @psi.cintialima. Lá vai ter toda a divulgação do lançamento e tudo mais sobre o nosso podcast Liderança de Alto Impacto e os outros. Tive uma ideia e foco na solução. Acompanhe aí mais autores que estarão nesse livro. Muito, muito obrigada. E a gente se encontra no outro estágio da sua montanha.